Ou você identifica a liquidez, ou você vai se tornar a liquidez. Ah, Richard, por que você está falando isso? Porque não sou eu quem diz, e sim Richard Wyckoff, grandes institucionais, diz que o mercado, sim, ele é manipulado. E quem manipula esse mercado? As grandes instituições, os big players, os tubarões. Porque no mercado a gente tem traders financiados, a gente tem os big players, grandes instituições, e temos os traders de varejos, assim como eu e você. E por que a maioria perde dinheiro com esse mercado? Porque a maioria quer operar de forma tradicional. Hoje eu preparei um conteúdo que vai agregar e muito na sua trajetória como um trader. Fique até o final desse vídeo que eu tenho muita novidade para você. Papel e caneta na mão e bora pro conteúdo. Pronto, então quando você vê esse padrão aqui de um topo duplo, o que é que você pensa? O que é que você pensa? Obviamente, você pensa em vender, exatamente, não é só você que pensa em vender, é a grande parte, é 90% dos traders vê um topo duplo e pensam em ficar vendendo, porque geralmente tende a acontecer, uma figura gráfica é um topo duplo, porém se você pegar uma figura gráfica fora de contexto, isso aí ó, é filé de peixe para tubarão. Então, o que os tubarões eles tendem a fazer? Isso daqui, calma aí, deixa eu tirar aqui ó, isso é uma grande região de liquidez ó. Tem uma concentração de liquidez aqui nesse topo. Liquidez no topo. As chances de o mercado vir e manipular esse topo é enorme. Sabe por quê? Os grandes players, ele precisa de venda para poder comprar. Ele precisa de compra para poder vender. Pensa comigo, se eu quiser vender 1 bilhão agora, 1 bilhão aqui no mercado de Forex, eu posso? Posso ou não posso vender 1 bilhão assim de cara? Não vou conseguir, porque o mercado, ele não tem a liquidez suficiente para que o meu 1 milhão exploda na alta, daria ruim. Então o que o homem composto faz? Os big players faz? Eles vendem de pouquinho em pouquinho. Então o que eles vão fazer? Se eles sabem que a grande massa vai vender exatamente nesse ponto, qual é o stop de quem vende? Qual é o stop de quem vende? Eles vão posicionar os seus stop um pouco acima dessa região aqui, ó, e o take deles vão ser lá embaixo, certo? Né? Geralmente isso que a galera faz, porém, o stop de quem compra, aqui ó, tá cheio de posições vendidas, posição vendida, posição vendida, posição vendida, somando todas essas posições vendidas aqui, dá um valor bom, dá 100 mil, 200 mil, 300 mil, e o que acontece? O mercado, ele vem, varre toda essa liquidez, estopando a grande massa, ó, estopou, quem vendeu, estopou, por quê? O stop de quem entra vendido é uma compra. E é uma compra que quem quer vender firme precisa. Então aqui, eles entram agora aqui nesse ponto vendido com uma quantidade absurda de dinheiro. Porque são a galera que movimenta o gráfico. Então aqui eles entram vendido. Enquanto muita gente vendeu no ponto errado, eles compram nesse ponto aqui, sei lá. Eles querem vender 10 milhões, tá? Eles vendem aqui 5 milhões, eles compram 5 milhões de dólares, eles compram 5 milhões de dólares, o preço reage dessa forma para poder varrer toda a liquidez do topo e quando chega aqui em cima, eles vendem 15 bilhões. Olha só como é que é muito mais lucrativo para eles, muito mais vantajoso. Então eles entram vendido com 15 bilhões. Logo após o mercado, ele volta tudo com bastante força, voltando a pegar os 5 bilhões deles e eles estarem lucrando 10 bilhões. Vocês entenderam a lógica por trás dos grandes players, dos grandes tubarões do mercado? E se você não quer ser sardinha e se tornar um shark de verdade, é claro, siga o meu Instagram, eu.richardlima, que lá eu revelo o ouro do ouro. Pega essa visão, hein? O mercado, após ele voltar para a região de interesse, após ele ter capturado toda a liquidez do topo, ele vem aqui fazer um reteste, ó. Se tiver oportunidade de reteste, é aqui que você se posiciona vendido e surfa todo esse movimento junto com os tubarões do mercado. Então aqui eu te dei um exemplo de topo duplo, a figura gráfica que a grande massa aqui no YouTube tem muito vídeo sobre isso, topo duplo. Porém, esse topo duplo está fora de contexto, gerou liquidez, o mercado tem um alvo mais abaixo para buscar. A grande chance dele manipular a sua região é enorme. Então o que você vai fazer? Sempre que você vê esse padrão, você não vai cair mais em armadilhas. É claro, você tem que analisar todo o contexto, macro, micro, mediano, para poder encaixar um topo duplo na ocasião correta. E isso eu vou te ensinar. Então a gente também tem o fundo duplo, olha só. É só puxar aqui, ó. Pronto. Eu jogo essa liquidez aqui embaixo. O que eu faço agora? Jogo essa região aqui, ó. Como é que a gente forma um fundo duplo rápido? Pronto. Temos aqui um fundo duplo. E o que eles fazem? Eles vendem 5 milhões para poder comprar 15 milhões aqui embaixo. E o mercado, como é que ele vai reagir? O mercado é causa e efeito. Ele vai voltar para essa região, a gente vai comprar exatamente nesse ponto de reteste para surfar
todo esse movimento de alta. Depois dessa aula, você nunca mais vai tomar loja. Eu te aconselho a ir colocar isso em prática hoje mesmo. Sabe aonde mais tem uma grande concentração de liquidez, e tenho certeza que você não sabe? Em linhas de tendência. Olha só isso. Em linhas de tendência, isso mesmo. Ó, o mercado vem trabalhando, LTA, ó. O que a galera quer? Quer comprar por causa da linha de tendência. O mercado vai varrer essa estrutura, vai fazer um falso rompimento e vai continuar na sua alta. Por isso eu aconselho que vocês, meus alunos, operem apenas quando tiver um alinhamento de fluxo, beleza? Um falso rompimento, um alinhamento de fluxo. Note que aqui, nessa LTA, o mercado está concentrando bastante liquidez, galera. É muita liquidez. Tanto em uma linha de tendência de alta, quanto em uma linha de tendência de baixa. Isso tudo são regiões de liquidez. São pontos de interesse. São pontos de interesse, ó. O mercado vai manipular essa região, vai voltar no retest, vai voltar aqui no retest e vai subir. É por isso que você toma loja e você entra antes da hora. Você tem que aguardar o mercado fazer uma trap para poder entrar no retest, beleza? Olha bem essa analogia. Você sabe que o mercado ele só consegue subir até o objetivo depois de ele ter capturado e varrido toda a liquidez. Se o mercado sobe sem capturar a liquidez, muito provavelmente vai ser um falso rompimento no topo. Se o mercado cai sem capturar a liquidez que vem sendo deixada, muito provavelmente o mercado vai fazer um falso rompimento nos fundos. Vocês conseguiram pegar esse código? Então vamos lá. Aqui eu vou desenhar uma analogia para vocês bem simples, tá? Vamos supor combustível. A liquidez, ela é o combustível do preço. Suponhamos que o preço ele quer sair do Brasil, o preço ele quer sair do Brasil para ir para os Estados Unidos, USA, para ir para os Estados Unidos da América. Vou pintar de azul aqui, ó, pra ficar na moral. Pronto. O mercado ele quer sair do Brasil para poder chegar nos Estados Unidos. Porém, ele tem que pegar combustível. Se o tanque não estiver cheio, ele tem que carregar o combustível. E o combustível é o quê? É a liquidez do preço. Isso mesmo. Então o mercado, ele quer sair do Brasil para chegar aos Estados Unidos. E o que ele tem que fazer? Ele vem seguindo o trajeto dele. Ele vem seguindo o trajeto dele, ó. Vem seguindo o trajeto dele. E no caminho, ele gera liquidez, ó. Ele gera liquidez. Qual é a chance dele vir capturar essa liquidez aqui? É muito grande, porque ele já está na metade do caminho, o combustível, o tanque está vazio, ele tem que vir capturar essa liquidez, encher, ganhar combustível. Ele vem, carrega o combustível, varrendo toda a liquidez desses fundos, faz o reteste e aí sim ele pode subir naquela região tranquilo. Então, olha só bem, olha só isso. Aqui, vamos supor que aqui é o posto de gasolina. O mercado vem, preenche combustível, preencheu o combustível, volta no reteste e aí sim ele consegue chegar ao seu objetivo. Isso acontece praticamente todos os dias. Vem comigo que eu vou te mostrar agora na prática um exemplo que eu separei. Olha só isso, pega essa visão. Então, aonde tem a liquidez aqui que foi gerada? A gente tem liquidez nesses fundos. Topo do fundo duplo, ó. Quem lembra do fundo duplo que eu acabei de falar para vocês, galera? Aqui, ó, um fundo duplo gerado, ó. Ele vem capturar toda essa liquidez para poder aí sim subir, ó. Ele vem capturar essa liquidez, ó, só que gerou mais liquidez nos fundos, ó. Ele capturou deixando liquidez. Então, o que eu vou fazer? Vou esperar ele buscar novamente. Ó, a gente tem liquidez tanto no topo quanto nos fundos, beleza, galera? E aonde que está o nosso Estados Unidos? A gente está no Brasil e a gente quer chegar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o nosso alvo. Olha aqui o nosso alvo aqui, ó. Um bloco de ordem enorme aqui, ó, chamando o preço, ó. Olha só esse bloco de ordem. Um bloco de ordem interessante. É claro que você vai ter que analisar o contexto macro, mediano e micro para saber se aquele bloco de ordem tem confluências maiores, tá? Isso eu ensino ao vivo todos os dias praticamente dentro das pérolas do mercado. Se você quer aprender, você já sabe, primeiro link na descrição. Então, o mercado, o que ele fez? Ele precisou pegar combustível, ó. Então aqui a gente tem os Estados Unidos, o USA, que é o nosso alvo, e onde o mercado está agora é o Brasil, BR. É o Brasil. O que o mercado vai fazer? Ele tende a capturar o combustível e não ter respeitado esse topo duplo, é claro, ó. Fez, ó, um topo duplo, um fundo duplo no caso, ó. Por que ele não subiu exatamente daqui? Porque daqui ele já não subiu, porque ele tinha que carregar combustível. Então o que o preço faz? Ele vem aqui embaixo, varre toda essa liquidez que foi gerada nos fundos, vem, faz um reteste, ó, reteste e sobe, impulsionando na alta. Nesse tradezinho aqui, aonde eu me posicionaria? Eu me posicionaria no reteste e aonde eu colocaria o meu stop? Aqui abaixo da manipulação, abaixo da captura de liquidez, sempre, sempre, sempre. Então aqui eu efetuaria uma operação de compra, poderia ser tanto nesse ponto aqui, quanto nesse ponto, ó, nesse ou nesse. O ideal foi esse daqui, ó, pronto. Stop um pouco abaixo do último fundo, onde capturou a liquidez, ó, pronto. E o take, vamos ver? Quantos por cento a gente teria lucrado nesse tradezinho aqui de exemplo, olha lá, ó.
Olha lá, quase 8 vezes o risco em apenas um único trade. Dessa forma eu consigo fazer dinheiro todos os dias e me manter consistente. Mesmo quando eu erro uma operação, eu perco aqui, ó, eu perco 12,9 pontos e quando eu lucro quase 100 pontos. Olha só a assimetria de risco-retorno. Você acha que eu devo me preocupar quando eu tomo um stop, dois loss no dia? Eu não me preocupo, porque eu sei que ao longo tempo, ao longo prazo, a minha assimetria de risco-retorno é muito maior. Eu posso sempre ganhar mais e perder menos. Eu costumo dizer, a gente perde em colher para poder ganhar em balde. E é claro, se você quer mais conteúdo como esse, é muito importante que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, porque todos os dias às 6 horas da noite eu trago um conteúdo de valor, uma pérola diferente, beleza? Gratidão. Se você chegou até o final, comente aqui, liquidez, beleza? Forte abraço, tamo junto, até a próxima, fui!